Os anjos cantaram isso quando o Senhor Jesus nasceu, sabendo que isso representava que Deus estava dando salvação aos homens. Deus estava querendo o bem aos homens e por isso enviou Jesus. E os anjos cantavam: Hosana ao Senhor das alturas, porque o socorro de Deus chegou a nós. Deus quer bem aos homens porque Ele enviou o melhor que Ele tinha. Aleluia. Deus se fez carne e habitou entre nós. Levanta suas mãos e diga: Hosana, 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 Hosana ao nosso Deus. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Deus. aleluia. Pai, nós te louvamos. Tu és digno de ser louvado e exaltado. Tu és o Deus verdadeiro, que quando agredido por nosso pecado, ao invés de derramar julgamento, derramou uma parte da divindade, para morrer e assumir o nosso fracasso, e para nos dar graciosamente a sua vida. Cristo é a nossa vida, motivo do nosso louvor, porque o socorro de Deus desceu até nós, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Jesus. Você ainda não pode dar um abraço a quem está do seu lado, mas manda um tchauzinho para quem está do seu lado. E você pode se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, gente. A graça e a paz. Então, chegamos, gente. Chegamos de vez, graças a Deus. Tem 2 pessoas felizes com isso, eu fico alegre. Porque tem 2 pessoas felizes com a nossa chegada. Estamos... Obrigado, Lúcia. Obrigado por você estar feliz, viu? Obrigado. A gente já pegou a chave do apartamento. A gente vai morar aqui na T4, que é essa mesma rua aqui, só muda de nome. Eu acredito que ficando aqui eu vou entender porque que virou T4 lá um dia, mas os goianos não entendem, né? Então tá. Eu fico com medo de falar alguma coisa que possa ofender, mas se nem vocês entendem, então tá tudo certo. Mas a gente está muito feliz, a gente vai morar junto com a Açoeiro. Ore por mim, no mesmo apartamento. Graças a Deus tem amor, né, Val, para ajudar. E a Imezinha também. Estamos muito felizes, gente. Estamos ainda enfrentando essa situação aqui de pandemia. E tem uma galera no Zoom aí assistindo a gente. Tem gente aí, gente? Tem gente aí no Zoom? Você que está no Zoom nos acompanhando, muito obrigado pela sua presença. A gente vai fazer o seguinte, todo mundo no Zoom, abre a câmera, porque você vai aparecer aqui no telão. Cadê o pessoal do Zoom? Era para ser mais combinado a hora que eu falasse. A gente está adaptando, pessoal. Mas a gente vai fazer o check-in. Eu quero que todo mundo saiba que você está congregando. Diga para a sua rede que você está aqui. Só espera aparecer o pessoal do Zoom ali para ele sair na sua foto também. Em nome de Jesus. Vai preparando aí a rede social. Olha aí, pessoal do Zoom. Chegando. Glória a Deus. Abre aí, pessoal. Todo mundo aberto. O pessoal está entrando. Pastor André, que coisa linda, Pastor André e João ali, que bênção. Vamos lá, pessoal, todo mundo tirando selfies. Espera aí que eu não estou com o selfie ligado. Olha que coisa linda essa igreja. E deixa eu tirar a foto do Zoom aqui também. Manda para a sua rede social, bota a tag Somos Verbo Goiânia, marca a igreja, @Verbo Goiânia, marca Pastor Júnior, @Marcos Honório JR, marca Virgínia também, marca todo mundo que você lembrar, para todo mundo se espalhar e todo mundo ver que tem um corpo de Cristo aqui, vivo,
trabalhando, operando para o reino. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você está pronto para a palavra de Deus? Antes da gente entrar na palavra, eu queria te dar uma dica muito boa. Uma das coisas que eu mantenho na minha vida como uma regra de vida diária todo dia eu tenho o meu horário de oração e leitura da palavra e também de meditação em bons livros. Deus tem inspirado homens. Salomão já dizia que não há limites para escrever livros, mas existe muito livro inútil por aí, mas Deus tem inspirado muita gente boa a escrever muitos livros bons. Então, você como cristão deve se alimentar da palavra de Deus, mas também deve estar constantemente se alimentando de bons livros. Isso é muito bom e abençoa a sua vida. Nós temos uma livraria abençoada e eu queria indicar para você hoje esse livro aqui, ó, Seu Lugar no Time dos Sonhos de Deus. Eu acredito, irmãos, eu creio que a Igreja Verbo da Vida de Goiânia é um time dos sonhos. Algumas pessoas. Um dia vocês vão crer junto comigo, aí a coisa vai ser mais fácil, mas eu já estou crendo, amém, irmãos? Valeu, Josi, estamos juntos. Eu e você já é a maioria absoluta, eu, você e Deus. Então, eu quero indicar para você, agora tem uma notícia muito legal. Esse livro está hoje com 20% de desconto, só hoje. Então, pelo amor de Deus, quando acabar o culto, eu quero você atribulando a vida de Cleane, porque vai comprar esse livro. E como ele vai estar no desconto, vai comprar outros que não estão com desconto também. Olha aí, Josival dizendo, já está no Instagram. E tem promoção para comprar mais de um livro. Não tem, Cleane, ainda? Tem ou já acabou? Não, então é só esse mesmo. Então, ó, 20% de desconto. Seu Lugar no Time dos Sonhos de Deus, Tony Cook. Tony Cook escreve muito bem, é um cara maravilhoso, que me inspira muito. Então, não perca essa chance. Amém? 3 pessoas vão comprar o livro, graças a Deus. Você trouxe a sua Bíblia? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse ela comigo em Atos, capítulo 2. Aleluia. Atos 2 e verso 42. Amém? Só para te informar, eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Mas você pode acompanhar na versão que você gostar mais aí, tá bom? Atos 2:42 diz assim: eles se dedicavam. Diga, se dedicavam. Outras versões dizem perseveravam. Diga, perseveravam. Amém? Eles insistiam, eles não largavam o osso. No quê? No ensino ou na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente, diga, diariamente, os que iam sendo salvos. Amém? Não sei quantos estavam no culto de transição, que foi a transição mais revolucionária da história, porque foi feita online, né? Nunca vi uma coisa dessa na história da humanidade, só no Verbo Goiânia mesmo. A gente fez a transição online, não sei quantos estavam nesse culto. Quantos aqui estavam no culto de transição? Bastante gente. A gente leu esse texto aqui. Por que que eu li esse texto aqui? Porque esse texto aqui é a visão que Deus me deu do que uma igreja deve ser. Eu acredito nisso aqui, gente. Você acredita no quê para a sua igreja? O que você acredita que a sua igreja deve ser? Eu acredito que a minha igreja, a Igreja Verbo da Vida de Goiânia, é isso aqui.
Amém? Obviamente, existem diferenças culturais, existem diferenças legais, porque às vezes o pessoal acha que foi um tipo de comunismo instituído aqui na igreja primitiva, e não se trata disso. Se tratava de uma condição diferente de vida, amém, irmãos? Então, essa realidade no século 21 é o que eu acredito para a igreja de Goiânia. Você está comigo? Eu quando penso sobre a igreja local, muitas vezes, nós, dentro da nossa bolha evangélica, no mundo evangélico que a gente vive, a gente admira determinados ministérios, a gente admira ministros famosos que têm um ministério disso, disso, disso e daquilo. Mas a verdade das coisas é que tudo começa e termina na igreja local. Você está comigo? A igreja local é onde as pessoas nascem de novo. A igreja local é onde as pessoas são discipuladas. A igreja local é onde as pessoas são treinadas para o seu ministério. A igreja local é onde elas se desenvolvem. E quando elas ficam tão grandes que começa a ter um ministério internacional, onde é que elas vão pregar? Na igreja local dos outros. Você está comigo? O apóstolo Paulo diz que a igreja, ela é a coluna e o baluarte da verdade. Jesus Cristo é a verdade, e a igreja é a coluna e o sustentáculo que mantém essa verdade sendo anunciada. Não é maravilhoso isso? O que é a igreja local? É um ambiente no qual Cristo está sendo pregado constantemente. É um local onde Cristo está sendo exaltado, onde Cristo está sendo vivido e comungado, onde temos relacionamento com Cristo e com o seu corpo. Amém, gente? Mas quando eu olho para essa igreja aqui, tem algumas características que nós, no nome do Senhor Jesus, e debaixo do poder da sua graça, vamos desenvolver intensamente aqui. Essa igreja, ela não funcionava só nas quatro paredes. Ela era no templo, mas ela era também de casa em casa. Essa igreja também era missional. Essa igreja ganhou a Judeia, ganhou Samaria e ganhou os confins da terra. Essa igreja estabeleceu congregações em Antioquia, estabeleceu congregações na Ásia, estabeleceu uma congregação até mesmo em Roma. Por que você falou Roma assim? Porque Roma, nessa época aqui, era mais ou menos Nova York hoje. Mais para mais, era mais do que Nova York é hoje. Imagine que 2000 anos atrás, era uma cidade que tinha mais de 3 milhões de habitantes. Era uma cidadezinha razoável. Você está comigo, irmãos? E essa igreja local aqui, estabeleceu congregações lá. Você está comigo, irmãos? Agora, quando eu olho para essa questão aqui, as pessoas acabaram de se converter. Atos 2 é o início da vida pública da igreja. 120 pessoas que eram discípulos de Jesus, os 12 mais outros que acompanhavam, eles ficaram no cenáculo até que desceu sobre eles o Espírito Santo, no dia de Pentecostes. E a partir daí a igreja se tornou algo público. E nesse dia, no dia de Pentecostes, no dia que o Espírito Santo desceu sobre os 120, 3 mil pessoas se converteram na primeira pregação dessa igreja. Amém? Uma coisa maravilhosa. Mas o que me chama a atenção é que eles viviam as suas vidas normalmente. Você está comigo? Todo mundo tinha a sua vida. Eles não tinham nada em comum uns com os outros. Mas no dia que o evangelho raiou em seus corações, no dia que o poder do Espírito Santo os alcançou, e eles foram convencidos pelo Espírito Santo de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e entregaram a sua vida a Jesus, naquele instante, a vida deles passou a estar centralizado nessa vida cristã, nesse núcleo de irmãos. E a partir daqui, tudo o que eles faziam tinha a ver com essa obra. A igreja não se tornou mais uma coisa da vida deles. Não se tornou mais um compromisso da vida deles. Eles vinham para o templo e eles iam diariamente. Fica tranquilo, a gente não vai fazer cultos diários aqui.
Pelo menos não agora. Mas, quando eles iam uns na casa dos outros, eles faziam o quê? Falavam da palavra, comiam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Você está comigo? E o que acontecia? O poder de Deus se manifestava, os milagres aconteciam. Aonde eles estivessem, não era só nos cultos, isso que eu acho lindo. No capítulo 6, falando ainda dessa mesma igreja, a igreja começa a ter dificuldades, porque ela cresceu demais, muito rápido, e nessa igreja havia distribuição de alimentos diariamente. Quantos creem que a gente vai começar a distribuir alimentos aqui nessa igreja também? Diariamente, só que a igreja cresceu demais de repente. Imagina que uma igreja que tinha 120 pessoas, um ano depois, tem 8.000 só homens, fora mulheres e crianças. Você diz glória a Deus, mas a Bíblia diz que isso deu murmuração, não deu glória a Deus esse negócio. Obviamente criou problemas isso. É o problema que todo pastor gosta de lidar, mas é problema. Era um desafio e foi necessário levantar o ministério do diaconato. Mas tem algo interessante lá em Atos 6 que eu acho curioso. Porque a Bíblia diz que os 12, eles se ocupavam na pregação e na oração e na ministração da palavra. E os diáconos, eles iam servir as mesas. E Estevão, servindo as mesas. Não foi fazendo cruzada de cura. Não foi fazendo impacto de evangelismo. Foi servindo as mesas. Ele realizava muitos milagres. Porque ser igreja não é só estar no púlpito, não é só estar nas quatro paredes. Ser igreja é o que a gente é. Você está comigo, irmãos? Você é a igreja Verbo da Vida de Goiânia no seu trabalho. Você é a igreja Verbo da Vida de Goiânia na sua casa, no seu bairro, no seu condomínio. Você está comigo, irmãos? Estevão servindo as mesas, fazia milagres. Aleluia. Quando eu olho para essa igreja, e eu olho especialmente os 4 pontos que chamam a minha atenção do versículo 42, vamos ler novamente o versículo 42. A Bíblia diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Amém, irmãos? Eu acho tão estranho, hoje a igreja parece que conta com a antipatia de todo o povo. Eu sei e entendo que existe um lugar onde a perseguição pode se levantar. Amém, irmãos? Mas a perseguição não pode se levantar com a igreja porque a igreja é chata, desagradável, inconveniente. Perseguição que é de verdade, perseguição bíblica, é quando a gente vive a essência do evangelho. Amém, isso mesmo. Amém, irmãos? Mas eles viviam. Aqui, ó, ótimo, banana. Você quer? O que acontecia? Eles caíam na graça do povo. O povo sabia quem eles eram. Alô? Não era uma igreja que vivia trancada em 4 paredes. Eles interagiam com o povo do lado de fora. E aí o versículo 42 fala que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Esse mês nós vamos conversar sobre esses 4 pontos aqui. Você está comigo, irmãos? A gente vai fazer uma série de mensagens aqui sobre esses 4 pontos. Vamos entender isso aqui. Mas quando eu olho esses 4 pontos, algo surge para mim de uma realidade do que é a igreja. A igreja, ela é espiritual. Mas a igreja também é familiar. A igreja também é comunitária. A igreja também é um lugar onde as pessoas são educadas, onde as pessoas aprendem. Você está comigo? A igreja não é só o lugar de adoração, mas ela é o lugar de adoração. Você está comigo? A igreja não é só o lugar de estar em família, mas ela é família. Amém? A igreja não existe só para atender e socorrer a sociedade, a comunidade, mas ela atende e socorre a comunidade e a sociedade. Uma igreja que não interage com a sua sociedade perdeu muito do seu sentido. Porque se estamos aqui para ser sal da terra e luz do mundo e a gente não se mete com o mundo, tem alguma coisa muito errada, irmãos. Você está comigo? E a igreja, ela não é só uma escola, mas a igreja treina, prepara e ensina as pessoas para a vida e para a sua carreira no Senhor. Amém? Então, é isso que eu acredito que a igreja deve ser. A igreja é espiritual.
Aqui nós somos edificados, aqui nós adoramos, aqui nós somos instruídos. Mas a igreja é onde nos reunimos como família, e é onde a nossa família é recebida. A igreja interage com o mundo que a cerca, sem ser contaminada por esse mundo, mas sendo uma influência positiva para esse mundo. É isso que essa igreja é. Você está comigo, irmãos? E a igreja é um lugar onde as pessoas aprendem, crescem e são transformadas. Você está comigo? Agora, o primeiro tópico desses 4, que eu quero conversar com você ainda hoje, é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Amém, irmãos? E talvez alguém pense, esse ponto é o que ele gosta. Talvez alguém pense assim, quero ver o que ele vai falar na hora da oração. Se prepare. Mas algumas coisas são muito importantes da gente entender aqui. Porque a igreja, ela fazia questão de perseverar em 4 coisas. Lembra que eles acabaram de ser cheios do Espírito, e os crentes cheios do Espírito faziam força para ter 4 aspectos: a doutrina dos apóstolos, comunhão, o partir do pão e as orações. Por que é necessário perseverar na doutrina dos apóstolos? Por que isso? E não é possível exagerar na importância da ministração e do recebimento da palavra de Deus. Não é possível exagerar. Não existe tarefa mais sublime para o cristão do que se expor à palavra de Deus. Você está comigo, irmãos? O salmista diz, ele enviou a sua palavra. E foi assim que ele nos sarou e nos livrou do que era mortal. Deixa eu explicar para você o que significa a ministração da palavra de Deus, ou se entregar às escrituras da palavra de Deus. O Deus soberano, o Deus onipotente, o Deus que é todo sabedoria, o Deus que tem todo conhecimento, ele decidiu criar a nós. Amém, irmãos? Sabe por que você existe? Porque Deus quis. Irmãos, eu já lutei para essa resposta tanto, e a única resposta possível é Deus quis. É por isso que você existe. Você existe porque Deus quis. Sendo assim, Deus é a razão da sua existência. Porque se Deus não quisesse te criar, você não existia. Entendeu isso? Amém? Agora, Deus não decidiu criar os homens e deixar eles viver no que dava. Deus decidiu criar os homens e se dar a conhecer a esses homens. E na sua infinita sabedoria, ele decidiu que a forma de o conhecê-lo mais plenamente seria pela sua palavra. De forma, quando eu me exponho à palavra de Deus, eu estou descobrindo sobre a razão da minha existência. Eu te pergunto, que direito eu tenho de não dar primazia a esse negócio de receber a palavra? Você entendeu isso? Eu não tenho esse direito, eu simplesmente não tenho esse direito. Mas e a Bíblia, onde a Bíblia entra nisso tudo? Isso é mais doido ainda. Porque Deus olhou as inúmeras formas de se comunicar conosco. E Ele decidiu que a mais perfeita era inspirar alguns homens para que eles escrevessem. Algumas pessoas têm dito, e Deus tenha misericórdia da alma dessas pessoas que têm dito isso, que nós idolatramos o livro. Não, nós não idolatramos o livro. Nós amamos o Deus que resolveu nos dar o livro. Aí como é que eu rejeito o livro se eu amo o Deus? Não, eu te amo, Deus, eu só não quero esse livro que você deu. Mas o que é esse livro? Esse livro é Deus escolheu homens e os inspirou para que esses homens escrevessem e dissessem, Deus é assim.
Não se trata da tinta. Até porque, hoje em dia, eu, por exemplo, desde que surgiu as Bíblias eletrônicas, eu só uso Bíblia eletrônica. E alguns polícias falam, não, bom é Bíblia de papel. Se fosse isso, se o importante fosse o material da Bíblia, todo mundo devia estar lendo em papiro. Porque ela foi escrita originalmente em papiro, nem no papel. Na época que ela foi escrita não tinha imprensa gráfica. Está comigo, irmãos? Mas o conteúdo dela é o que nos transforma. E eu não posso fazer pouco dele. Até porque, irmãos, eu pensava isso, por que a gente chama de culto? Se a maior parte do culto é a gente ouvindo a palavra. Você já pensou sobre isso? Por que a gente chama de cultuar a Deus? Se a grande parte da coisa é a gente teoricamente recebendo. Mas aqui que está. Nós estamos dando o nosso tempo, a nossa atenção para conhecer o Deus que nós adoramos. Então, nada é mais cultuar do que sentar e ouvir. E quando eu sento e escuto, eu recebo fé. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. De modo que honrar a Deus, honrar a palavra, é honrar a Deus. Seja a palavra pregada, seja a palavra escrita. E bom que a palavra pregada seja alinhada com a palavra escrita. Você está comigo, irmãos? Agora, tem uma coisa que me encuca. A maioria das versões diz assim, eles perseveravam na o quê? Na doutrina. Na doutrina. Quantas doutrinas são? Uma. Alô? Tudo bem com você? Eles não perseveravam nas doutrinas que os apóstolos ensinavam. Vá rapidamente comigo, por favor, para Hebreus, em capítulo 6. Achou? Hebreus 6:1 diz, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Tem crente maduro aqui? Alguns. Alguns estão avançando para lá. Amém, irmãos? Sabe que não é obrigado ser maduro. Amém? Obrigado é crescer sempre. Obrigado é não estagnar. Você está comigo, irmãos? Mas, portanto, deixemos. Como é que diz aí na sua Bíblia? Eu não entendi nada que você disse. Alguns dizem ensinos elementares. E é uma lástima que seja assim. Deixemos da... A NVI não está muito boa aqui não. Mas a revista atualizada e a corrigida, elas trazem, portanto, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo. Alguém tem assim? E isso é exatamente como está no grego. Deixando os princípios elementares. Por que eu estou falando isso? Porque tanto lá em Atos 2, a palavra didascalia lá em Atos 2, com a palavra logos aqui, ambas estão no singular mesmo. Dando a ideia de que não existe. O evangelho não tem doutrinas. O evangelho é uma doutrina. Que doutrina é essa? Deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo. Você está comigo, irmãos? Uma doutrina, esta doutrina tem princípios. Alguns são elementares, alguns são princípios mais profundos, mais perfeitos. É o que ele está dizendo aqui.
Podemos pensar que existem princípios que são centrais e outros princípios que são periféricos. Mas, na verdade, existe uma única doutrina. Você está comigo, irmãos? Paulo fala sobre essa única doutrina lá em Coríntios. Vai comigo lá, 1 Coríntios. E capítulo 2. Eu sei que você conhece esse texto. Você achou? Você está vivo ainda? Glória a Deus. Diz assim, 1 Coríntios 2, versículo 1. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vós, não fui com discurso eloquente. Segura ele para cá. Infelizmente, alguns irmãos têm lido esse texto e dito o seguinte: eu não tenho esse negócio de muito estudo, não. Irmãos, nenhuma interpretação pode ser mais errada do que essa, porque nenhum de nós aqui jamais estudou mais do que o apóstolo Paulo. O cara era um monstro de estudo. Você está comigo? Ele mesmo escreve para Timóteo, fala: Timóteo, vem me ver, eu preciso muito de você, mas passe na casa de Carpo e pegue os livros, porque eles me são muito importantes. Você está comigo? Paulo não está falando de não estudar aqui, mas ele está escrevendo para uma igreja grega do primeiro século. E essa igreja grega estava sofrendo uma terrível influência da filosofia grega. E eles estavam querendo misturar o evangelho. E na época, os sofistas faziam muito sucesso. Sofistas, os epicureus e os estoicos faziam muito sucesso. Eram as doutrinas filosóficas da época. E a igreja começou a misturar o evangelho com o sofismo, com o estoicismo e com os epicureus. Você está comigo, irmãos? Por quê? Porque eles achavam isso mais elegante. Eles achavam isso mais sábio, mais bonito. O que Paulo está falando é: eu não misturei o evangelho com nada. Eu não peguei o evangelho de um autor externo. O evangelho que eu prego não é baseado em nada além do próprio evangelho. Oh, aleluia. Que dano terrível é quando a igreja começa a receber influência no seu púlpito. O púlpito não pode ser influenciado, ele tem que ser a influência. Não existe filosofia humana que edifique o evangelho, que abençoe o evangelho. O evangelho não é melhorado pelo capitalismo, pela filosofia, pelo comunismo, por qualquer ismo. O evangelho está acima de tudo isso. Aleluia. É isso que Paulo está falando. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois eu decidi nada saber entre vós, a não ser uma única coisa. O quê? Jesus Cristo, aleluia. E este crucificado. Vira a página, capítulo 3, versículo 10. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo 10 diz: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor. E de novo tem um truque aqui. Paulo não está falando aqui na característica de um ministro qualquer. Paulo está falando como uma pessoa autorizada por Deus para trazer a doutrina que será oficializada pela igreja. Você entendeu isso? Quando ele diz, eu como prudente construtor, ele está se colocando na posição que só os outros 12 tinham. De modo que quando hoje alguém tem um chamado apostólico, ele sim tem um chamado apostólico, mas ele não tem a autoridade de Paulo para fundamentar doutrinas. A doutrina cristã está fundamentada no ensino dos apóstolos, Novo Testamento, e dos profetas, Velho Testamento, não dos apóstolos e profetas de hoje. Apóstolos e profetas de hoje pregam a doutrina dos apóstolos e profetas do Novo e Velho Testamento.
É disso que Paulo está falando aqui. Eu, conforme a graça que Deus me concedeu, porque Deus o chamou para essa posição, não foi Paulo que se candidatou, não foi Paulo que escolheu, uma graça de Deus veio sobre ele para ele estar nessa função. A graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor, lancei o alicerce. E outro, quem são os outros? Todos os outros ministros que vieram depois de Paulo e os 12, outro está construindo sobre ele. O que eu estou fazendo aqui não é trazer doutrinas, eu estou construindo na sua vida um fundamento que foi colocado pelos apóstolos do primeiro século. Você está entendendo isso? Mas cada um, veja como edifica. Grande responsabilidade é nossa. Por quê? Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto. Que alicerce é esse, gente? Jesus Cristo. Qual é a doutrina dos apóstolos? Jesus Cristo. É nele que estamos fundamentados. Ele é a nossa base. Ele é o nosso fundamento. Toda pregação, todo ensino, como diz lá, os preceitos estão fundamentados na pessoa e obra de Jesus Cristo. No que a igreja primitiva, a igreja de Atos 2, a igreja que é a igreja Verbo da Vida de Goiânia está se tornando, perseverava. Ela perseverava no ensino de Jesus Cristo. Porque Paulo está nos afirmando que o ensino dos apóstolos é o quê? Jesus Cristo. Basta que você leia os sermões do livro de Atos. Você vai ver que todos eles estavam centralizados na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Mas talvez surja em sua mente a seguinte pergunta, e tomara que tenha surgido. Mas então é isso? A gente vem para cá para aprender todo dia sobre Jesus? Para quê? Eu já sei que ele era Deus, que ele se fez homem, que ele morreu, que ele pagou o preço do meu pecado, e que eu já sei, eu vou aprender isso a vida inteira. É isso que eu vou fazer. Vá comigo, e eu vou começar a encerrar, para 1 João, e capítulo 2. Você já está me amando? Eu não posso perguntar se me ama ainda, porque eu cheguei agora, né? Você já conseguiu me amar? 1 João capítulo 2, e versículo 4 diz assim: aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece seus mandamentos, é o quê? Já é motivo suficiente para você ouvir Jesus a vida inteira. Você está comigo? Mas vamos em frente. É mentiroso e a verdade não está nele. Então, só podemos dizer que conhecemos Jesus quando estivermos plenamente praticando seus mandamentos. Alô? Poucos améns agora. Mas ele continua. Mas, se alguém obedece o quê? A sua palavra, nesse que obedece a sua palavra, verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado, e desta forma nós sabemos que nós estamos em Jesus. Aquele negócio que a gente aprendeu, eu estou em Cristo, eu sou o que a Bíblia diz, eu posso o que a palavra diz que eu posso. Você está comigo? E devemos confessar isso. Mas quando é que isso é um fato na nossa vida? Quando está evidente que praticamos a sua palavra. Agora preste atenção no versículo 6. Porque todo esse negócio de vir para a igreja e ouvir a palavra tem apenas um objetivo:
é o que está no versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele, deve fazer o quê? Para que ouvir tanto sobre Jesus? Para que vir para a igreja quinta, domingo, daqui a pouco domingo de manhã também, em nome de Jesus? Para que se reunir de casa em casa? Para que culto de homens e mulheres? Para que a cada dia você comece a se tornar uma outra pessoa. Que pessoa é essa? Você vai se tornar a cada dia Jesus. Isso não se trata de uma destruição da sua personalidade, mas a sua verdadeira personalidade só será expressa quando você andar como ele andou. Porque foi para isso que você foi criado. O pecado destruiu a personalidade que você acha que tem, ela ainda está moldada muito pelo pecado. É destruindo esse efeito do pecado e se tornando como Cristo que você vai ser quem você é de verdade. E para isso é preciso o quê? Ouvir a palavra de Cristo, ouvir a palavra de Cristo, conhecer a Cristo, e a cada dia você está parecendo com Ele, você faz o que Jesus faria, você pensa como Jesus pensa, você reage como Jesus reage. Oh, aleluia. Aleluia. A função de pararmos para ouvir é porque temos um alvo, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de nós estamos, prosseguimos para o alvo. Oh, aleluia. Em Hebreus capítulo 12 ele diz que nós devemos deixar todo o peso e todo o pecado que tenazmente nos assediam e devemos correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Uma coisa que eu entendi sobre Jesus e transformou a minha forma de pensar. Por que Jesus tinha que ser Deus e homem? E é tola a discussão de se ele era Deus ou se ele era homem. Ele era Deus e homem. E é preciso que ele seja isso. Porque quando o homem se tornou pecador, o homem destruiu duas coisas. Destruiu o conhecimento de Deus. Foi por não ter reconhecido a Deus que o homem se tornou pecador. Mas quando ele rompe o conhecimento daquele que o criou, ele destrói o conhecimento de si mesmo. Porque quem tem informação sobre mim é quem me fez. Então Jesus precisa ser Deus e homem para dizer para nós: quer conhecer Deus? Olha para mim. Mas quer saber quem é você? Olha para mim. Jesus é ao mesmo tempo o Deus que conhecemos e o homem ideal que devemos ser. Oh, aleluia. E quando eu olho para Jesus, eu tenho a noção, Deus é assim, mas eu devo ser assim. Esse é o mistério Cristo. Eu conheço o meu Deus e eu conheço a mim mesmo, olhando para a mesma pessoa. Eu não estou dizendo que você é Deus. Mas Ele é a revelação de Deus e a revelação de quem você é. É por isso que viemos para a igreja. É por isso que devemos ler a palavra todo dia, ler a Bíblia todo dia. Por quê? Porque aquele que diz estar nele, esse deve andar assim como ele andou. Não está tudo bem você viver de qualquer jeito. Quando essas pessoas conheceram a verdade, elas foram totalmente transformadas. E ser cristão e a comunidade do corpo de Cristo passou a ser o centro da vida. E tudo em volta cooperava ou para a igreja ou para alcançar as pessoas para que eles viessem para o corpo. Você entende que isso não é bairrismo, mas é uma transformação de vida? A igreja não é para ser bairrista. A igreja é o lugar onde eu sou transformado. E é o lugar que eu sei que vai transformar as vidas desgraçadas e sem esperança que estão fora dessas quatro paredes. Aleluia.
De forma que uma vez que você conheceu Jesus, você não é mais de si mesmo, nem tem o direito de não transmitir isso. Você se torna um beneficiário do céu, mas se torna também alguém que está a serviço do céu. Isso é ser igreja. Você recebeu uma coisa boa essa noite? Você pode ficar de pé. Feche seus olhos. Eu quero que você louve a Deus por 3 coisas. Por ser igreja, pela sua palavra e por Jesus Cristo. Aleluia. Exalta o Senhor, exalta mesmo. Levanta a sua voz, comece a dizer obrigado, Senhor. Obrigado porque eu sou igreja. Obrigado porque eu tenho um corpo para congregar, eu tenho um lugar para congregar, para ser cuidado, para dar e receber amor, um ambiente onde eu recebo a tua palavra. Obrigado, Senhor, obrigado. Que maravilha é congregar, que maravilha é congregar. Que maravilha é receber tua palavra, Senhor. Aleluia. Pai, obrigado pela tua palavra. Tua palavra que nos cura, tua palavra que nos prospera, que nos edifica, que nos liberta, que nos transforma. Obrigado, Senhor. Obrigado em nome de Jesus por essa palavra. E em nome de Jesus te louvamos pelo teu santo Filho. Porque o verbo que era Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor abriu mão da sua glória, se esvaziou por amor a nós. Ninguém tem amor como esse de dar a sua vida pelos seus amigos, e o Senhor deu a sua vida por nós. E nós somos gratos. Em nome precioso de Jesus Cristo. Se você está aqui essa noite e ainda não fez de Jesus o Senhor da sua vida, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu queria que você levantasse sua mão. Aleluia, 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 aleluia. Receber Jesus não se trata de virar crente ou evangélico. Receber Jesus significa receber o autor da sua vida em você. Como é que você explica isso? É por isso que chama mistério. Não explica, mas é verdade. Jesus Cristo, o Deus que se fez carne, habitando com você. Todo mundo aqui é salvo? Então domingo que vem tem que ter não salvo aqui. E essa é a nossa responsabilidade. Ser igreja. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Feche seus olhos mais um instante. Aleluia, aleluia. Adore ao Senhor, irmão. Aproveite essa melodia. O violão. E deixe que surja um cântico ao Senhor. Deixe que surja um cântico dos seus lábios. Aleluia. Eu percebo que concertos vão nascer nesse momento. Deus quer alinhar coisas com pessoas e vai ser no meio da adoração. Aleluia. O Senhor quer ajustar coisas. E Ele está fazendo isso agora.
Pai amado, obrigado. Obrigado pelo privilégio de ser igreja. Obrigado pela nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Essa vida é incomparável. Obrigado, Pai. Obrigado porque somos igreja, coluna e baluarte da verdade. Nós te exaltamos e te bendizemos. No nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, ainda de pé, eu quero fazer uma coisa. Nós já vamos passar para a próxima parte, mas antes, essa semana, nosso irmão Lucas, líder do Ministério de Música, foi acometido de Covid-19. E hoje, Eduardo e Enildes fizeram os exames, que possivelmente também estão com essa circunstância. Eu não sei você, mas eu já cansei desse Covid-19, irmão. Já deu para mim. E eu creio na oração. Então eu quero levantar um clamor. Vamos fazer isso? Feche seus olhos, nós vamos orar agora a respeito dessa situação. Nós vamos orar pelos nossos irmãos que foram acometidos. Se você tiver pessoas, ore por eles agora. Se você lembrar de pessoas, ore por eles agora. Mas em nome de Jesus nós vamos orar para que isso acabe. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Eu sei que existem estatísticas. Eu não estou aqui para violar a ciência ou para dizer que a ciência está errada. Eu respeito o que os médicos dizem, eu respeito o que a Secretaria de Saúde diz, e nós estamos respeitando as regras, tomando as medidas de segurança, e enquanto elas existirem, nós vamos respeitá-las, mas nós vamos nos levantar em oração, para que haja uma intervenção, para que isso seja cessado em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos e ergue a sua voz. Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos agora, ó Pai. Oramos contra essa pandemia. Oramos contra essa condição que tem colocado pessoas no mundo inteiro desempregadas, que tem apavorado pessoas no mundo inteiro, que tem destruído famílias, que tem freado muito do avanço da tua igreja. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora contra essa situação e nós nos levantamos como igreja, coluna e baluarte da verdade. E em nome de Jesus dizemos: cesse, cesse, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Não mais, não mais. Eu declaro frustrado e falido essa condição, essa situação, em nome de Jesus. Eu oro agora por Lucas, por Eduardo Enildes e qualquer outra pessoa dessa igreja, ou familiares dos meus irmãos que estão aqui, que estão acometidos dessa doença. E eu declaro uma pronta recuperação, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Eu creio nos meus irmãos curados e de volta ao convívio da igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você crê? Fique firme na brecha. Cada notícia sobre isso que surgir, declare a palavra. Vamos ficar na brecha. Isso vai acabar em nome de Jesus.